Meus irmãos, graça e paz. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, verso de número 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Queridos, esse texto traz em seu contexto, a partir do capítulo 3, quando Pedro e João vão ao templo, à oração, à hora nona, para buscar a presença do Senhor, e é uma pessoa pedindo esmola. Pedro e João olham para ele e diz: não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. E aquele homem se levantou e andou, e as pessoas glorificaram a Deus. E houve ali um grande movimento, um grande reboliço por causa do milagre que ocorrera. De modo que as multidões se aglomeraram. E Pedro pôde pregar com ousadia, pôde falar com graça. E muitos se chegaram a Cristo por causa daquela pregação. E a Bíblia diz, no capítulo 4, que ainda estavam falando, estavam dando instruções, estavam falando do poder do nome de Jesus, quando chegou-se os sacerdotes, e esses sacerdotes lutaram contra eles, lutaram para que eles parassem, doeram-se muito, diz a Bíblia em Atos 4, verso 2, doendo-se muito, que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição, porque a pregação deles era também Jesus e a ressurreição. Era falar do único que pode salvar, daquele único que pode ter, que tem realmente poder para salvar. A palavra do Senhor nos diz que o apóstolo Paulo, ou melhor, o apóstolo Pedro, no capítulo 4 e no versículo 12 disse: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Pedro e João, na sua mensagem, na sua pregação, Pedro, tomando a palavra, teve esta graça da parte do Senhor de falar com toda a ousadia, de natureza que, no versículo 13, encontramos escrito assim: e então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eles entenderam, eles compreenderam, eles ficaram cientes de que estes homens haviam estado com Jesus. Tiramos uma lição aqui de que as pessoas, quando observam em nós há alguma diferença, a diferença é porque nós passamos um tempo com o Senhor, nós vivemos com o Senhor, nós andamos com o Senhor, nós oramos, ou seja, vida com o Senhor. Eles eram homens iletrados, não eram mestres, doutores, não tinham diplomas, certificados. No entanto, o que lhes fez a diferença é que eles tinham estado com o Senhor. E quando nós, enquanto igreja, servos do Senhor, passamos tempo com Ele em oração e em meditação na palavra, as pessoas vão olhar e vão saber que nós fazemos alguma coisa, se temos alguma graça, se temos alguma bondade de ocorrer milagres e pessoas ouvirem o Evangelho e serem transformadas, é porque nós passamos tempo com o Senhor. Mas eles foram perseguidos, eles foram ali confrontados pelos sacerdotes, ao ponto de insistirem, dizendo que não ensinassem mais no nome do Senhor. Onde Pedro e João dizem: importa-nos obedecer a Deus do que aos homens. Nesse momento, ele está dando uma lição, não de rebeldia, não de rebelião, mas de confissão de Jesus. Ou seja, se nós temos uma lei, se essa lei foi implantada e essa lei for confrontar a palavra, nós vamos confrontar essa lei implantada, tentando suplantar a palavra. Era bem isso que Pedro estava dizendo. Existem algumas pessoas que, tomando esse versículo, nesse texto, sem o seu contexto, querem se rebelar às autoridades aleatoriamente, por suas maneiras de pensar. Mas o texto está dizendo
Se houver leis, como homens têm criado leis, séculos após séculos, e nesses últimos tempos, em nossa nação, em outras nações vizinhas também, e no mundo todo, tem se levantado impérios, reinos, déspotas, querendo implantar uma lei que venha imperar, confrontando a palavra. E a igreja não vai se calar, porque a igreja tem uma lei, a igreja tem a palavra, e é esta palavra que norteia, que dirige e que orienta a igreja. Agora, observemos que eles se reuniram para orar depois desse episódio. Era uma igreja que tinha palavra, tinha milagres e tinha oração. A igreja, no princípio, ela tinha essas questões basilares, fundamentais, firmes e inabaláveis. Eles se reuniam para orar. Eles se reuniam para buscar a presença do Senhor. E quando saíam a pregar, Deus operava grandes sinais e maravilhas. Observe o verso 29 e o verso 30 que diz: Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. Estavam ali a igreja pedindo, clamando ao Senhor, que o Senhor os guardasse, que o Senhor os concedesse condições de continuar pregando, de continuar anunciando ao nome de Jesus. Ao passo que quando fazem isso, o Senhor ia curando, transformando, e o nome do Senhor ia sendo exaltado. Mas o versículo que eu quero usar nesta mensagem, esse texto todo que eu citei é um pano de fundo para esta passagem que eu quero ler, que foi o que eu li no começo, que diz assim: E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Algumas versões dizem, estremeceu o lugar, abalou o lugar. E tendo orado, moveu-se, abalou-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Aleluias! É esta a questão. Tendo orado, encheram-se do Espírito Santo. A igreja tem perdido nesses últimos tempos a graça, a oportunidade, deixando passá-la, a bondade do Senhor de estar em oração. A igreja reunida, os servos reunidos, o povo clamando, buscando a presença, a face adorada do Senhor. E quando a igreja faz isso que houve nesse versículo, com certeza vai acontecer. Podemos até não ver, abalar e tremer as estruturas, se bem que isso pode acontecer, porque o nosso Deus não é limitado ao espaço, ao tempo. Nós sim somos limitados a tempo, espaço e circunstâncias. Às vezes o tempo não é favorável, o espaço não é suficiente e as circunstâncias são adversas. No entanto, o nosso Deus não é limitado a tempo, nem espaço, nem circunstância e nem coisa alguma, porque Ele é o Senhor absoluto, glorioso e soberano. E esse versículo nos dá a entender a igreja poderosa, operosa, ativa, orando, e o texto diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia, com intrepidez, a palavra do Senhor. Queridos, isso é para nós refletirmos, isso é para buscarmos a presença, isso é para nós colocarmos uma posição na nossa vida e ver, realmente nós estamos orando ao ponto de nos enchermos tanto e depois anunciar com ousadia, de anunciar com graça, de anunciar com poder, de anunciar com vigor. A Bíblia nos diz, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2 e o versículo 4, o apóstolo Paulo pregando, ensinando, dando essa lição para a igreja em Corinto, na região da Acaia, diz a palavra que ele, nesse texto, ele disse assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder. Por que ele dizia isso? Porque quando Paulo pregava,
pessoas eram transformadas. Quando Paulo pregava, havia cura. Quando Paulo pregava, havia poder. Tanto que, no capítulo 14 do livro de Atos, na segunda viagem missionária, Paulo estava pregando e viu um homem coxo e ouviu a mensagem. E Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado e ali Deus operou o milagre. Por quê? Porque Paulo também tinha uma vida de oração. E a palavra que ele pregava não era uma palavra de sabedoria humana, não era uma mensagem eloquente pelas filosofias, pelos conhecimentos humanos, mas a palavra dele tinha poder. Da mesma maneira que esta passagem nós lemos em Atos 4:31, que diz que eles estavam orando, estremeceu o lugar, abalou o lugar e todos foram cheios do Espírito. Não só o diácono, ou o presbítero, ou o pastor, ou o copastor, ou aquela irmã, ou aquele irmão. Todos cheios do Espírito Santo. Mas não era para fazer rodopio, para sapatear e ficar caindo, para ficar cambaleando, para ficar rodopiando e sapateando ali naquele grupo, naquele grupão, naquele lugar cercado ali, e ficar pulando, quem pula mais alto, quem sapateia mais alto, quem sapateia mais, quem rodopia mais, quem vira peão, quem vira cambalhotas. Não, eles foram cheios do Espírito Santo e anunciaram a palavra com ousadia. Aleluias. E a palavra do apóstolo Paulo não era uma palavra sonsa, tanto que os apóstolos pegavam com poder, a exemplo do Senhor Jesus, que disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde. E quando ele pregava, as pessoas diziam: nunca alguém falou como esse homem. As pessoas diziam: este homem não ensina como os fariseus, ele ensina com autoridade, ele ensina com poder. Jesus não ensinava como se ensinavam os hipócritas e fariseus, os rabinos da ocasião, mas ele ensinava com autoridade celestial. Aleluias. 1 Coríntios capítulo 4, a palavra do Senhor diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Mas a palavra não é poder? Evidentemente que é. Mas o texto, no seu contexto, ele explica bem claro que o reino do Senhor não é falácia. O reino de Deus é poder. O reino de Deus não é invenções humanas. O reino de Deus é operoso e poderoso. Tanto que o Senhor Jesus, em Mateus 6, verso 33, declarou a oração do Pai Nosso, deixou bem claro que a oração tinha que ser assim: venha a nós o teu reino, porque esse reino é com poder. A Bíblia nos fala em Romanos 14, o verso 17, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Por isso devemos orar, para estar neste reino alegre, com ousadia e cheios do Espírito Santo do Senhor. A igreja pregava com ousadia, anunciava, com ousadia proclamava, com ousadia anunciava, porque era uma igreja que orava, era uma igreja que buscava, era uma igreja que estava unida. E a igreja unida, orando, o lugar vai estremecer e todos vão ser cheios do Espírito Santo, não para se apresentarem, não para fazer uma apresentação, se aquele profetiza mais, se aquele prega mais, ou se aquele outro tem mais dons, mas para anunciar e proclamar as verdades bíblicas centradas em Cristo, sem mistura, sem nenhuma mácula, sem nenhuma mancha, sem nenhuma mistura de corrupção que venha do mundo, mas uma igreja viva que tem objetivos claros e bíblicos, que são adorar ao Senhor e proclamar o evangelho do reino de Deus. Aleluias. A Bíblia também nos diz, nos revela, nos mostra que o Senhor Jesus, antes de ser assunto ao céu, depois de ressuscitado, no capítulo 28 e no verso 18 de Mateus, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E depois ele faz a grande comissão, dizendo que os discípulos tinham que sair pregando e anunciando e ensinando, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas também ensinando, fazendo discípulos de Cristo, discípulos do Senhor. E esta direção que Deus deu, que o Senhor Jesus deu, ele ensinou para que a igreja fizesse e cumprisse. E em Atos 1, 8, ele sai
com os discípulos e vai até Betânia, antes de ser assunto ao céu. E em Atos 1:8, ele diz: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e semeis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ele estava dizendo que a igreja, que os discípulos, que os apóstolos receberiam poder e teriam poder para anunciar com ousadia a palavra, com poder anunciar. Em Atos 4 nós observamos isso. Em Atos 4 observamos que a igreja estava orando e reunida. E a igreja estava ali operosa. E cheios do Espírito Santo anunciavam. Não é que o evangelista anunciava, não era que o pastor, o pregador, o renomado, não. Todos anunciavam com poder e ousadia. A Bíblia nos garante, nos diz isso bem claro, que quando eles anunciavam a palavra, Deus operava maravilhas, Deus operava sinais. Só que muitos vão dispersando, muitos vão parando. Talvez alguns anos atrás, algum tempo atrás, algumas décadas atrás, vivíamos em oração. Talvez você que vai me ouvir tinha uma vida de oração, reunia-se em grupo para orar na congregação e depois saía evangelizando. Andava pelos montes, pelos vales, pelas campinas, pelas fazendas, pelos sítios, pelas favelas, por lugares difíceis, mas anunciava, cheio do Espírito Santo, a palavra com toda a ousadia. Isso com a igreja também aconteceu. E se nós observarmos, e se nós não tivermos atento a Atos 1 e o capítulo 8, podemos ser inseridos em Atos 8:1. Se não observarmos Atos 1:8, Atos 8:1 pode ocorrer em nossas vidas. Observemos o que diz em Atos, capítulo 8 e o versículo 1. E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia, de Samaria, exceto os apóstolos. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Não era para ficar só em Jerusalém, era para ir para outros cantos. A igreja não podia ficar só local, ela tinha que esparramar, era para anunciar: recebereis virtude para ir para outros cantos. E eles queriam ficar porque estava muito bom. Ali tinha comunhão, ali tinha partir do pão, ali tinha partir de bênçãos, de divisões, de socorro para um, para outro do pão. Então, era um lugar muito bom, mas a ordem era para ir para outros lugares também, proclamar com ousadia a palavra do Senhor. Nessa passagem, no começo desse capítulo 8, tem o pano de fundo no capítulo de número 7, quando Estevão, ele foi apedrejado, não negou a fé. Ele morreu apedrejado, mas viu o Senhor em pé. E ele ali com ousadia testemunhava, porque ele estava também cheio do Espírito Santo do Senhor. Ao ponto de que Paulo viu aquilo, colaborou com aquilo, guardava a roupa daquelas pessoas que o estavam apedrejando e saiu com cartas perseguindo a igreja. E a igreja não podia ficar em Jerusalém. Atos 1:8 aconteceu. E Atos 8:1 os fez dispersar em perseguições, e eles esparramaram. E os que iam dispersos anunciavam com ousadia. Porventura será necessário Deus enviar uma perseguição tal contra a igreja, de maneira que nós aí vamos sair para anunciar? Será que assim nós vamos ter coragem de sair do nosso sofá, do nosso conforto, do nosso lar, da nossa casa, de frente de um aparelho de televisão? Porque, permita-me abrir um parênteses, é incabível um cristão que se diz cheio do Espírito, que se diz seguidor de Cristo,
ficar horas em frente a uma televisão, ficar horas em frente a uma internet e não ter o desejo de buscar a presença do Senhor em oração. É incabível para um cristão genuíno, verdadeiro, cheio do Espírito Santo, assistir uma novela imunda, seja de qual canal for, porque todas trazem imundície, todas trazem adultério, fornicação, promiscuidade, homossexualismo, abertamente estão expressando o pecado e as famílias estão sendo arrastadas como uma torrente de águas imundas e podres e continuam assistindo essas imundícias. E muitos irmãos deixam de ir ao culto porque o fim da novela naquele dia, deixam de servir ao ser melhor porque não podem pedir o capítulo dessa maldita novela, dessas redes de televisão que descarregam um esgoto na sua mente, porque essas novelas só podem ter vindo do esgoto do inferno e atormentam a mente e param a igreja. Mas ainda há homens e mulheres que têm coragem de se reunir e orar e sair cheio do Espírito Santo, proclamando que Jesus é o Salvador e que Jesus voltará para buscar o seu povo. Aleluias! E essa perseguição ocorreu em Atos 8:1, e eles anunciavam, sendo dispersos, esparramando-se, anunciavam a palavra do Senhor. A Bíblia nos diz, nesse capítulo 4, que aqueles homens ficaram irritados, os sacerdotes ficaram furiosos, porque Pedro pregava sobre Jesus e a ressurreição. A palavra nos garante também em Atos 17:18, até citei no começo, que Paulo também, em sua segunda viagem missionária, lá quando ele chegou em Éfeso, ele pregou e ele pregava Jesus e a ressurreição. E quando nós olhamos para isso, nós maravilhamos porque o Evangelho é poder. Romanos 1:16 diz que Paulo fortemente diz isso, claramente diz isso. Imperiosamente ele diz isso: não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque o Evangelho de Jesus é o poder. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Louvado seja o nome do Senhor. Há pessoas que têm vergonha, há pessoas que querem sair pregando, mas querem pregar um evangelho água com açúcar. Querem pregar um evangelho papinha. Querem anunciar um evangelho mais ou menos. O evangelho não é mais ou menos. O evangelho é poder de Deus. O evangelho não é papinha. O evangelho é alimento sólido. O evangelho não é a massagear o ego. O Evangelho é nos pegar e nos quebrar e nos mostrar que sem Jesus nós estamos perdidos. Salmo 9, verso 17 está escrito: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Salmo 7, verso 11 e verso 12. Se o homem não se arrepender, olha só o que vai acontecer. Deus é um justo juiz, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se arrepender, Deus tem desembainhado a sua espada, tem armado o seu arco, está aparelhado para a batalha. Ai, se nós não anunciarmos isso também. Não dizer apenas Jesus te ama, porque de fato Ele ama, mas ai se não nos convertermos ao Senhor. E a mensagem com ousadia é essa: ainda que zombem, ainda que homens digam, você está louco? Que ressurreição, que vida eterna, que volta do Senhor, que tribulação, grande tribulação, anticristo, besta, isso é conversa, isso é falácia? Não, isto é a verdade do Evangelho que deve ser proclamada para a glória do Senhor, Deus Todo-Poderoso. A Bíblia também nos diz que o Senhor não nos deixaria só nessa tarefa, nessa função, nesse trabalho de anunciar e de pregar. Porque quando ele foi assunto, ele disse, olha, vocês vão receber poder. Mas, antes, numa outra ocasião, em João, capítulo de número 16, e o versículo 7, está escrito: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá,
Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas se eu for, enviá-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Logo, quem convence é o Senhor. Quem realmente convence é o Espírito Santo. Eu anuncio com ousadia, eu me encho do Espírito, e esse mesmo Espírito é que vai convencer. É esse mesmo Espírito que vai mover de maneira que as pessoas venham a ser tocadas pelo poder de Deus. Mesmo com perseguições, mesmo com muitas perseguições, o Senhor estava ali consolando. Observe o que diz, Atos 9 e o verso 31. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Vem perseguições, lutas, mas a igreja cresce, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a palavra, contra a igreja do Senhor. As portas do inferno não podem impedir o avanço da igreja do Evangelho. No entanto, a igreja avança poderosamente, operosamente, quando ela está em oração cheia do Espírito Santo de Deus. E essa ousadia que Paulo tinha, que Pedro tinha, que Estevão, todos esses homens, que outros têm nos dias atuais, que tiveram nos séculos passados, o mesmo Deus continua sendo Senhor. O mesmo Deus continua graciosamente operando. E a pregação deles era sobre a ressurreição, apontando que vai chegar um dia que haverá uma ressurreição. Apontando porque eles sabiam e conheciam a passagem bíblica, mesmo quando o profeta Daniel disse que haveria uma ressurreição, que uns iam ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha eterna, para o desprezo eterno. E isso era algo que incomodava, mas o Senhor pregava fortemente. Inclusive não houve maior pregador bíblico nas Escrituras que falou mais do inferno que o próprio Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus, que Paulo pregava, que Pedro pregava, e que nós como igreja devemos pregar, é um Jesus ressurreto, é um Jesus que vem buscar o seu povo, e que ressuscitará aqueles que estão mortos, e fará com que eles tenham um corpo de glória, transformado pelo poder de Deus. Observemos o que diz a palavra do Senhor, em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 16. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo 16. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Aliás, eu vou ler a partir do versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem aqui dos que já morreram, os salvos que estão mortos, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança, os ímpios, os que não têm o Senhor Jesus, que é a ressurreição e a vida. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Quer um consolo para a sua vida, para a sua tribulação, para a sua enfermidade, para a sua perseguição, para a sua luta, para a sua adversidade, para as circunstâncias adversas que você vem vivendo talvez há um bom tempo? Esta é uma palavra de consolo para a igreja. O Senhor voltará para buscar o seu povo. Esta é uma palavra de conforto para o servo do Senhor. Jesus voltará para ressuscitar o seu povo que estiver morto na ocasião,
em transformá-los em corpo de glória, e os vivos serão transformados e arrebatados seremos ao encontro do Senhor nos ares, e para sempre estaremos com o Senhor. Aleluia! Isto é um consolo para os santos, é um consolo para a igreja, é um consolo para nós, servos do Senhor. Louvado seja aquele que vive e reina para sempre. Observemos o que diz a palavra do Senhor no livro de Lucas, no capítulo de número 7 e o versículo de número 11. Porque Jesus, se formos falar sobre a sua personalidade e falar sobre o que ele fez, a palavra do Senhor nos diz no Evangelho de João que se fosse escrito o que Jesus fez na ocasião que ele esteve na terra, os livros do mundo não seriam capazes de escrever tudo o que ele fez. Se formos falar sobre as qualidades, sobre as graças, glórias do Senhor, não haveria como, porque é demais, é muito, demais não, é glorioso, glorioso, demais não, é glorioso. Agora observemos um fato curioso, pelo menos, porque Pedro, Paulo e a igreja anunciavam com ousadia, e com ousadia eles falavam, Jesus ressuscitou, porque para muitos ouvir isso é uma loucura. Para muitos ouvir isso é uma utopia. Como assim alguém morre e ressuscita? Como assim alguém morre e volta do mundo dos mortos? Como assim alguém é morto e crucificado? E sendo crucificado no madeiro terrível, as pessoas depois o aclamam como grande rei, grande senhor, tendo morrido numa cruz. Como pode isso ser de fato algo glorioso? Porque essas coisas parecem loucuras para aqueles que vão se perdendo, mas para nós que somos salvos, para nós que somos a igreja, isso não é loucura, isso é o poder de Deus. Agora observe, capítulo 7 de Lucas e o versículo 11, a partir do versículo 11, diz a palavra do Senhor, que havia uma mulher viúva numa cidade, e a cidade tinha por nome Naim. Portanto, essa mulher é conhecida como a viúva de Naim. Eu quero apresentar aqui 5 curiosidades nessa passagem, porque nessa passagem houve ali 5 fatos curiosos. Houve o encontro de 2 multidões, porque ia saindo de Naim uma multidão com a mulher triste, viúva, ali chorando, carregando seu filho num esquife, num caixão. O luto estava com aquela multidão. A tristeza, a dor e as lágrimas estavam com aquela multidão. E vinha outra multidão. E essa multidão vinha com alegria, porque essa multidão tinha Jesus. Essa multidão tinha alegria, porque essa multidão tinha luz. Essa multidão que vinha com Jesus tinha graça, regozijo, estavam estonteantes porque eles viam os milagres, viam as curas, viam as transformações, viam as pessoas serem libertas de demônios terríveis. E essas pessoas vinham alegres e felizes com Jesus. Havia 2 multidões, uma triste com a morte, outra alegre e feliz com Jesus. Primeiro fato curioso dessa passagem é que houve o encontro de 2 multidões. Uma triste com a morte, outra feliz com Jesus, e Jesus é a vida. Um outro fato curioso é que foi o encontro às portas da cidade de Naim. E a Bíblia nos diz que Jesus também é uma porta. A Bíblia nos fala no livro de João, capítulo 10 e o verso 9. Jesus disse, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. 2 portas, a porta da cidade com tristeza e a porta chamada Jesus, que se alguém entrar por essa porta será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. Por que diz entrará e sairá? Por que não diz entrará e ficará? Por que não diz entrará e permanecerá? É porque em Jerusalém, na ocasião, havia na cidade, para o templo, várias portas. Para entrar da cidade, havia várias portas.
Havia a porta das ovelhas, onde as ovelhas iam encaminhadas para o sacrifício até o templo. Havia a porta do peixe, haviam várias portas. Isso você pode conferir melhor no livro de Neemias, por exemplo. E havia também a porta do lixo. E essa porta que Jesus disse, ele disse assim: eu sou a porta. E nós estamos observando a passagem no seu contexto, que ele fala que ele é bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E o bom pastor conhece as ovelhas conhecem o bom pastor, conhecem a sua voz e o seguem. Agora, observe, entrará e sairá, porque a ovelha que entrava pela porta das ovelhas, na cidade de Jerusalém, ela entrava e morria, nunca mais ela ia sair dali. Ela ia, mas ia morrer. Agora nós em Cristo temos uma porta que nós entramos e saímos felizes, alegres, transformados e nunca mais morreremos. Espera aí, pregador, mas podemos morrer a morte física? Sim, mas quem está em Cristo já passou da morte para a vida. Aleluias, bendito seja o nome do Senhor. Terceiro fator curioso desse encontro é que também é um encontro de dois filhos únicos, porque essa mulher viúva, ela tinha só esse filho, o seu único. E Jesus é o unigênito do Pai. Dois filhos únicos estavam ali se encontrando também. Só que um morto e outro que veio para morrer e ressuscitar e garantir vida eterna para todos os santos. Para todo aquele que querer, para todo aquele que der ouvido à voz do Evangelho. Terceiro fato curioso, dois filhos únicos. Quarto fator curioso desta passagem é que também era o encontro de dois sofredores. A mulher sofredora, experiente com morte, porque já havia perdido seu marido e vinha sofrendo isso durante os anos. A Bíblia não diz quanto tempo havia morrido seu marido. A Bíblia não deixou isso claro, mas diz bem claro que ele era viúva, tinha a experiência com o sofrimento, a experiência com a dor do luto. E mais uma vez, a experiência horrível da morte estava com aquela mulher. E a Bíblia diz que Jesus também é o sofredor, porque no livro de Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 53, diz que nós olhávamos para ele e nenhuma beleza víamos. Isaías retrata a cruz, ele mostra que Cristo naquele momento retratado pelo profeta Isaías, no livro de Isaías 53, é o Messias crucificado. Que não havia beleza porque ele havia, na passagem, ele estava ali na cruz, sofrendo com aquela coroa de espinhos, o seu rosto cheio de sangue e de escarro e de cuspida, porque é isso que tinha no seu rosto naquele momento. O seu corpo manchado, sangue coagulado, sangue escorrendo, sangue ali sobre o seu cabelo, sua barba, o seu corpo todo arrebentado, dilacerado, cortado por aquelas chibatadas, por aqueles açoites, prego nas mãos, prego nos pés, e um soldado ainda furou o seu lado e o transpassou, e ele ali ferido, machucado, um sofredor. Aquele que nós olhávamos para ele, nenhuma beleza víamos, onde o profeta deixou bem claro, dizendo que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Homem de dores, de sofrimento, uma mulher sofrida, uma sofredora, e o sofrimento da cruz, um outro sofredor, que no meu lugar e que no seu lugar foi a cruz. Observe só o que diz a palavra do Senhor. Em 2 aos Coríntios, capítulo 5, e o verso 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O castigo que nos traz a paz, porque nós temos paz com Deus e temos paz de Deus. E esse castigo, esse sofrimento estava sobre Jesus, para que nós pudéssemos ter vida e vida eterna para a glória de Deus. Quinto fator curioso nesse encontro, o encontro de dois inimigos. Porque se tem um inimigo de Cristo, esse inimigo é a morte. E a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. 1 aos Coríntios, capítulo 15,
e o verso 26. 1 Coríntios 15 e o verso 26, que diz: ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Bendito seja o Deus Todo-Poderoso, porque é santo, porque é grande, porque é forte. Só vou ler aqui mais um versículo, depois você acompanha melhor em sua leitura, que está em Coríntios 15 e o verso de número 55, que diz: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluias! Por que eu citei essa passagem? Porque essa passagem retrata, reflete, mostra, demonstra o Evangelho operoso. Jesus, cheio do Espírito Santo, ele chegou e tocou o esquife e ressuscitou aquele moço. É isso que Deus quer fazer conosco. Quer que nós cheguemos nos mortos que estão aí, mortos em ofensas e pecados, e os ressuscitemos. E os demos vida. E os tragamos a vida pelo poder do Evangelho. Lembra? Atos 4:31. E o tema dessa mensagem é este: cheio do Espírito Santo para pregar com ousadia. Cheios do Espírito Santo para anunciar com ousadia. E a Bíblia nos diz que ele curou, ou melhor, que ele ressuscitou este moço. Em Lucas 10, o verso 19 e o verso 20 diz que o Senhor encaminhou, ou enviou, melhor dizendo, 70 dos seus discípulos e mandou que de 2 em 2 eles fossem anunciar. E de 2 em 2 eles saíram e começaram a pregar. E quando eles voltaram felizes e alegres, dizendo: Senhor, até os demônios submetem-nos pelo teu nome. Aí o Senhor Jesus assim disse: olha, não vos alegreis, porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos antes, porque o vosso nome está escrito nos céus, no livro da vida. Esta é a alegria e a esperança da igreja, ser cheio do Espírito Santo, para chegar também e dizer: há uma porta para a solução do problema da humanidade. O problema da humanidade não é a crise financeira. O problema da humanidade não é o problema, não é as grandes lutas com relação ao capital, às fábricas, às indústrias, às moradias, aos hospitais, não. O grande e terrível problema das nações é não ter Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Agora, entre tantas coisas, entre muitas coisas, entre muitas evidências, entre muitos pontos, por que nós devemos ser cheios do Espírito Santo? Para pregar com ousadia. Esse é o tema da mensagem. Cheios, ou título, né? Cheios do Espírito Santo para anunciar com ousadia. Ninguém jamais vai pregar com ousadia. Ele pode falar bonito. Pode ter uma eloquência, porque tem um cabedal cultural muito elevado. Ele pode falar bonito. Pode trazer uma linguagem polida, bem bonita, bem límpida, bem linda. No entanto, pode não ter poder. Pregar o Evangelho com poder é você pregar a simplicidade do Evangelho e isso ser eficaz na vida de outros. Pregar o Evangelho com poder não é gritar aos 4 ventos, mas é falar: o Senhor Jesus é o Salvador e você precisa se arrepender dos seus pecados, porque está escrito, e começar a anunciar o Evangelho. Porque não vou dizer que o pregador fulano disse, ou que o filósofo Beltrano falou, mas eu tenho que dizer, a pregação tem que ser assim: a Bíblia diz, a palavra diz, Jesus disse. Aí começa a operar. Não é pregar um evangelho fraco, mas é pregar a palavra, sem medo, redárguas, repreendas, instas, e pregue com ousadia. Isso, falar a palavra muda a história. O maior problema das nações é não aceitar a palavra, não receber a palavra. O maior problema de um chefe de família não é pagar as contas, sustentar a família, sustentar os filhos, pagar as contas em dia, não. O maior problema de um pai de família é não receber Jesus como Senhor e Salvador e não ser o cabeça da igreja, da sua casa, como uma igreja local, como um local de adoração ao Senhor.
e a família ser criada como bem quer, ao seu bel prazer, seguindo doutrinas de demônios, rumores e doutrinas pecadoras, terríveis, porque é só esta palavra que pode transformar. Uma das razões de nós sermos cheios do Espírito Santo é porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas é contra as potestades, contra os demônios, contra as trevas, contra tudo aquilo que está no mundo espiritual se opondo. É uma luta. A minha luta não é contra os governantes, tão somente. A minha luta é contra as trevas. Nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra as hostes e potestades nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo deixa bem claro isso. Efésios 6, e o verso de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ou seja, nós temos que lutar contra os impérios das trevas, porque o Senhor já nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E precisamos, portanto, estar cheios do Espírito Santo. Sabe por que muitas das vezes começa aquela discussão em nossa casa? A esposa e o marido, o pai e o filho e o pai e a irmã contra o irmão. Por quê? Porque a Bíblia nos diz em Tiago 4, verso 7, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que eu me sujeito a Deus? Me rendendo ao Espírito, me enchendo do Espírito, me enchendo da graça do Senhor, sendo cheio do Espírito Santo. Por que nós temos que ser cheios do Espírito? Porque os dias são maus. E eu só vou começar a ser cheio do Espírito quando eu voltar à minha vida de oração. E ter uma vida de oração pautada com a palavra também, porque não é só orar, é vigiar, orar. E buscar na palavra, e orar e estando com a Escritura, com a palavra firme. Jesus, cheio do Espírito Santo no deserto, ele venceu o diabo dizendo, está escrito, ele estava cheio do Espírito Santo e cheio da palavra. A palavra de Deus é o que nos fortalece. A palavra nos diz em Colossenses 3 e o verso 16, a palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor e com graça em vosso coração. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Mas uma outra razão por que nós devemos ser cheios do Espírito Santo. Porque os dias são maus. Efésios capítulo 5, a partir do versículo de número 16. Observemos o que diz a palavra do Senhor. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Ou seja, está nos convocando a um despertar. Nós estamos dormindo como aquelas virgens, todas as 10 dormiram. A diferença é que 5 delas tinham azeite em reserva, outras não. Será que nós somos uma igreja despertada? Ou somos uma igreja adormecida? Será porventura que somos uma igreja acordada, aguardando a bendita esperança, a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Ou nós somos uma igreja dormindo? Repito, Efésios 5, verso de número 14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Porquanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, ou seja, loucos, mas como sábios, remindo os tempos, porque os dias são maus. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por que ser cheio do Espírito Santo? Porque os dias são maus. Temos visto se alastrar a
promiscuidade, o pecado, a avareza, a mentira, a corrupção. Podemos ver até mesmo líderes em nosso meio, que eram servos do Senhor, temente a Deus, mas perderam-se pela ganância, pelo engano, pelo erro, e os dias são terríveis, são maus. Mas se nós somos cheios do Espírito Santo, mesmo em dias terríveis, em dias maus, nós vamos estar despertados e Cristo nos esclarecendo para a glória do Senhor. Verso 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E qual é a vontade do Senhor? Que nenhum se perca. E qual é a vontade do Senhor? Que nós sejamos santos. E qual é a vontade do Senhor? Que nós sejamos uma igreja santa, sem ruga e sem mácula. Observemos o verso 18, Efésios 5. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O imperativo aqui está dizendo que eu que me encho do Espírito. Eu que vou me encher do Espírito. Como? Esvaziando-me de tudo para ser cheio do Espírito Santo, através de uma vida piedosa, de uma vida de oração, de meditação na palavra do Senhor, de comunhão com os santos, de amor pelos perdidos, de amor pelo próximo. Aí eu me torno uma pessoa que vai se enchendo do Espírito. Mas esse encher não é aquele encher de pegar um vaso e começar a derramar, não. Mas é encher como uma vela de um navio, que o vento sopra e enche aquela vela, e insufla aquela vela, e ela fica cheia e começa a embarcação a andar, a navegar, melhor dizendo. Aquela vela vazia, ela está ali murcha, e a embarcação parada. Mas quando o vento sopra, e eu espero que um vento veemente, impetuoso venha soprar em nossas vidas e insuflar, encher essas velas e fazer a embarcação das nossas vidas andar rumo ao desejado porto para a glória do Senhor. Bendito seja aquele que vive para sempre, reina e tem todo o poder. E mais uma outra razão para nós sermos cheios do Espírito Santo está em 1 Coríntios, capítulo 11, e o versículo 19. O contexto fala da ceia do Senhor, porque muitos ali tinham umas heresias já naquela ocasião, e faziam as suas ceias particulares, e quando se reuniam, por exemplo, já vinham bebiam, vinham até embriagados, e quando chegavam alguns outros, os que chegaram primeiro já tinham comido, não esperavam um pelos outros. Não é questão de você ter que fazer aquela ceia pegando aquele copinho, e troca o seu copinho, troca o seu cálice com o vizinho, com o amigo, com 2 ou 3, em sinal de comunhão. Desde quando ficar trocando aquele copinho de suco do fruto da vide com 2 ou 3 é sinal de comunhão? É no máximo sinal de falta de higiene, porque em nossas mãos tem muitas bactérias. É no mínimo isso. Sinal de comunhão é você chorar com aquele que chora, é alegrar com aquele que se alegra. Sinal de comunhão é você se importar porque o irmão está sofrendo, está chorando. É ligar, perguntar, mandar uma mensagem, dizer: está bem contigo? Vai bem com você? Mas não só perguntar assim vagamente, mas se importar de ir até a casa. Porque tem pastores, pasmem, há pastores que sequer visitam as suas ovelhas. E dizem que é pastor. Meu Deus. Ser cheio do Espírito Santo vai nos promover a ter comunhão com os santos. E a questão que nós vamos citar agora era a questão que trazia ali um contexto, algumas adversidades, algumas questões ali que os irmãos lá em Corinto estavam deixando de ter essa comunhão. Como eu disse, ficar trocando o copinho de suco na hora da ceia, isso não é sinal de comunhão. Uma invenção que saiu há pouco tempo. A Bíblia diz: tomai e comei. Pega o pão e come. Tomai e bebei. Pega o cálice e beba. Não esperar pelos outros, que é que uns chegavam antes, comiam, bebiam e embriagavam-se até. Quando outros chegavam, já tinha comido, não havia uma celebração de comunhão como deveria ocorrer. Agora observe, no capítulo 11, e 1 aos Coríntios, e o versículo de número 19. E até importa que haja entre vós heresias, para os que são sinceros se manifestem em vós. Ora,
E Paulo está dizendo, importa que ocorram essas dissensões, algumas versões falam isso, heresias, enganos, para que os sinceros se manifestem. E o sincero só vai ser manifestado pelo poder do Espírito Santo. O sincero só vai manifestar-se em meio aos corruptos, aos hereges, aos enganadores, se ele for de fato cheio do Espírito Santo. Porque se ele é cheio do Espírito Santo, ele não pode ser cheio de heresia. Se ele é cheio do Espírito Santo, ele não pode ser cheio de mentira. Se ele é cheio do Espírito Santo, ele não pode ser cheio de fraude. Se ele é cheio do Espírito Santo, não pode ser cheio de arrogância. Porque tem pastores que são arrogantes. Pensam que alguma coisa só porque são pastores. Pastor não é título, pastor é dom. Efésios 4:11, declarado está que Deus deu para a igreja apóstolos, pastores, mestres. Não deu igreja para pastores, mas pastores para as igrejas. E tem uns que pensam que são bambambam, porque são pastores. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, tem que andar com ovelha, tem que tirar o carrapicho da ovelha, tem que colocá-la no ombro, e tem que zelar e tem que cuidar. E usar a vara muitas vezes, sim, isso é verdade, mas tem que cuidar. Agora, os sinceros se manifestam no meio dos hereges, porque os sinceros só podem manifestar-se se eles forem cheios do Espírito Santo. Atos 4:31. E eles tendo orado, estremeceu o lugar. E todos, não a meia dúzia, não os bambambam, não o último biscoito do pacote, não. Todos, cheios do Espírito Santo, anunciaram com ousadia a palavra do Senhor. A minha oração é para que eu e você estejamos em oração e sejamos cheios do Espírito Santo, para anunciar com ousadia a palavra. Ninguém vai anunciar com ousadia se não meditar com ousadia. Ninguém vai pregar com ousadia se não buscar o Deus com ousadia e dizer: Senhor, eu quero mais de ti. Como o salmista, Salmo 42, Davi disse: como o cervo brama pela corrente das águas, a minha alma suspira por ti, ó Deus. Esta é a minha oração, para que nós sejamos cheios do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, anunciemos com ousadia a palavra de Deus, em nome de Jesus.